Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. E que encarnados e desencarnados que aqui se encontram possam receber esse lenitivo na alma. Rogamos a Ti, amado Jesus. Iluminai, Senhor, nossa consciência no entendimento dos momentos tão difíceis que na individualidade de cada ser passa e também na coletividade, Senhor, na multidão que se encontram perdidos diante das verdades celestiais, aprisionados nas ilusões da matéria, dos vícios, das falsas religiões, das crenças materialistas, da fuga da verdade, padecem, Senhor, em dor e sofrimento de ordem moral, física e espiritual. Muitas vezes, fazendo as fugas para encontrar alívios dos tormentos, nos prazeres da carne, na glutonaria, nas buscas desenfreadas das sexolatrias, das ociosidades, da luxúria, na vaidade e em tantas outras situações, que vai fechando-se as algemas em torno do coração e do pensamento, ocasionando assim tantas dores e sofrimentos a médio prazo, chegando muitas vezes a perder a noção de si mesmo, da sua própria existência e de sua própria individualidade. Mas hoje, Senhor, nós nos reunimos nesta casa de amor e imploramos a assistência dos médicos celestiais para que possam ofertar os remédios, transformando-se em lenitivos do corpo e da alma. E também, Senhor Jesus Cristo, as verdades para transformarem-se em esperança, coragem de vencer a si próprio e galgar os degraus que possam levar ao equilíbrio em cada individualidade de cada ser. Abençoe os lares, as famílias e os familiares aqui representados. Abençoe aqueles que não puderam vir, aprisionados por tantas situações, mas principalmente os impedimentos que criam dentro de si mesmo pela busca dos valores perecíveis da matéria e esquecem os valores imperecíveis da alma, do espírito. Oh, onde estiverem, Senhor, concedei os lampejos que possam despertar, acordar e assim buscar teus caminhos, Senhor. Abençoe, Jesus Cristo, os trabalhadores desta casa santa que alistam-se como aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos, que possamos espelhar a tua imagem. Abençoe o alimento que queremos tomar e servir. Abençoe as mãos de todos aqueles que manipularam estes alimentos até chegar a nós. Abençoe, Jesus, este caderno de prece. Todos os nomes que aqui se encontram, onde estiverem, receba a visita do anjo amigo e possam, Jesus Cristo, serem fortalecidos para vencer as trevas, os vícios e buscar, Senhor, teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Abençoe as águas aqui trazidas, amado Cristo. Estenda tuas mãos iluminadas e transformai, Senhor, estas simples águas no mais precioso remédio, que possa curar as feridas do corpo e sanar as enfermidades da alma, que possa transformar-se nesse instante, amado Jesus,
em água fluidificada. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, possam assim os irmãos encontrar a melhora e a cura. Ó amado Jesus, estenda tuas bênçãos sobre a colônia Santa Marta, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, e lá esteja a sua presença santificada, Senhor. Abençoe nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos. Abençoai, Jesus Cristo, todos aqueles que professam cultos, credos diferentes do nosso. Abençoai os manicômios, os hospitais, Senhor, abençoai cada coração que esteja em dor e sofrimento e solidão, Senhor. Abençoai esta nação que passa por convulsões sociais, inversões de verdades, ataques velados, Senhor, em tuas instituições de amor e de fé. Ataque, Senhor, as verdades, as leis sagradas do nosso Pai Criador. Amado Jesus, que o anjo Ismael abra as asas santas e sagradas sobre esta nação que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Iluminai, Jesus Cristo, toda a humanidade, e que possa, Senhor, cada alma sentir a luz da verdade em seus corações. Fique em nós, Jesus Cristo, hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa de amor e de luz. A casa de nosso Senhor Jesus. Como estamos carentes de Jesus. Cremos nele. Oramos por ele. Mas como estamos distantes de senti-lo em espírito e verdade. Olha, nós estamos passando por uma convulsão social. Convulsão de verdades, convulsões de pensamentos e sentimentos. Não quero ser pessimista, peço perdão antes de professar a leitura da Bíblia Sagrada e antes de explanar o Evangelho de Jesus Cristo e a Bíblia sobre a luz abençoada do Espiritismo cristão. Peço perdão. Eu tenho certeza que muitos não concordarão, apesar de que estamos em tão poucas pessoas dentro deste recinto, mas muitos nos ouvirão e verão pelas mídias sociais, e as nossas palestras são gravadas e colocadas na rede social. Peço, se gostarem, compartilhe, mande. Não é porque eu estou querendo ter muitos acessos, não. Nós não ganhamos nada, nós não pedimos nada, não recebemos nada financeiramente de ninguém nessa casa. Sabe? Os esforços pessoais, então não tem interesse material, não é por isso. É pelo interesse de um cristão que um dia foi salvo pela luz da verdade, por informações, e colocou sua vida para também levar estas verdades a salvar outras vidas, outros filhos do Pai, do Criador, outros irmãos em Cristo Jesus. Esse é o único motivo da minha vida, depois que eu encontrei o Espiritismo cristão. Então, creio, eu não preciso receber nada de ninguém, não preciso de dinheiro, porque tudo que eu tenho já me basta. Eu sou autossuficiente sem precisar trabalhar um único dia na minha vida para ganhar dinheiro. Porque isso eu fiz. Trabalhei, nosso Senhor Jesus Cristo me deu estas condições. Então, nós estamos vivendo uma convulsão de verdades. E é muito importante que a gente faça uma análise sincera de nossas personalidades. Vou buscar lá na Bíblia Sagrada, lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês vão profetizar. Os jovens terão visões e os anciões
terão sonhos, e naqueles dias derramarei o meu espírito também sobre meus servos e servas, e eles profetizarão. Farei prodígios no alto do céu, e sinais abaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor, dia grande e glorioso. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, preste atenção no que está acontecendo na humanidade. Preste atenção que os valores que estão sendo implantados nas nossas mentes, nas mentes de nossos filhos e netos. Para que a gente entenda, vou voltar 200 anos, 250 anos. Immanuel Kant, filósofo alemão, iniciou uma grande reviravolta na filosofia da humanidade. Hoje, nos meios universitários, não só hoje, há algumas décadas, até séculos, é um dos filósofos mais estudados e a filosofia mais divulgada em todo o mundo. E vou dizer com as palavras, me perdoe, vou dizer com as palavras de um homem sábio e intelectual, que eu admiro demais. Já desencarnou. Ariano Suassuna. Immanuel Kant é o maior hipócrita e cretino da face da Terra, disse Ariano Suassuna. Ele, Immanuel Kant, pregou a incerteza. Veja só. Ele disse: quando você olhar para esse copo, não pense que esse copo é um copo. Ele pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira que isso aqui seja. Então não acredite que esse copo é um copo. Aí se você fala assim, olha, mas isso aqui tem um buraco. Não, ele não tem buraco mais. Ele não tem fundo, mas ele não tem boca. Compreende isso? Lançou o princípio da incerteza. Isso nós estamos falando em um copo. Não tem nada, não tem problema algum, né? Desde que ficasse só num copo. Mas ele jogou isso para a filosofia, para abarcar toda a humanidade. Aonde nasceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Aonde? Na Alemanha. Está compreendendo isso? E o que é que esses alemães queriam? Fazer uma unificação da raça, né? Uma raça perfeita. E quem foi o maior líder das trevas para fazer essa unificação? Hitler. E ele queria que fizesse uma raça bonita. Olhos azuis, olhos claros, pessoas altas. Qual que era a estatura dele? Baixinho. Ele tinha olhos claros? Não. Era careca. Então, estava pregando exatamente aquilo que não fazia e que não era. Baseado nessas filosofias. Que você pode ser o que você quiser ser, não aquilo que você é. Jogando o princípio da incerteza na mente da população. E aí criou-se um estado de loucura mundial. Hoje, prega-se para uma criança que ela pode ser o que ela quiser ser. Se você se sentir homem, você é homem. Mas se você se sentir mulherzinha, você é mulher. O que importa é o que você sente, não aquilo que é verdade. Não acredite em Deus, porque Ele não existe. Acredite naquilo que você sente, porque isso existe. Você está compreendendo isso?
Então fez-se uma destruição dos valores. E acredito, o que está colhendo através destes pensamentos, dessas situações? Uma capacidade fantástica de pensar. Ótimo. E uma destruição da humanidade, do indivíduo, do ser, da família, da relação pai-filho, filho-pai. Alguns países já estão implantando e querem implantar no nosso país, destruindo a lei de Deus, destruindo a lei natural, voltando a nossa capacidade racional para a animalidade. Voltando para a animalidade. Por quê? Abaixo até da racionalidade. Porque se tem um criador de animais, qualquer espécie, ele não permite cruzar os parentes dos mesmos animais, porque vai diminuindo a força e a qualidade dos animais. Compreende isso? Um criador de vacas, um criador de equíneos, ele não permite o boi ir fazendo a inseminação nas suas próprias filhas, para não diminuir a qualidade genética. Agora o homem está voltando para as origens animalescas, desprezando as leis naturais. A humanidade está passando por uma alta capacidade de intelectualidade. E pergunta-se, somos homens civilizados? Não. Não existe civilização na face da Terra. Existem algumas pessoas civilizadas. Somos homens instruídos, porque homens civilizados respeitam as leis naturais. Homens instruídos respeitam a sua capacidade intelectual. Ele não se importa com a vida de outrens, a partir que não aconteça nada com ele, e nem com quem ele ama. Ele desenvolve, o homem intelectualizado, desenvolve todas as tecnologias para sair, para se melhorar e para se dar bem. Mas ele não importa nem com os seus. Importa-se com os seus ganhos, seu patrimônio. Se usa a sua capacidade intelectual é para subjugar o outro na posse daquilo que ele tem. Isso não é civilização, isso é intelectualidade. E nós sabemos que tudo que é intelectualidade, que decide-se para a matéria, tem um fim. E esses que são extremamente intelectualizados, existem um fim. Porque existe uma lei muito simples, que é tudo aquilo que você fizer aos outros, você receberá em si mesmo. Então essa capacidade intelectual avantajada, ela não vai diminuir. Mas ela ficará, através das leis naturais do Criador, sem a condição de manifestar-se. Aí os estados de autismo, loucura, esquizofrenia e tantos processos no campo da inteligência, chega e vai chegando em cada um destes irmãos. E nós estamos vendo aí esse volume desenfreado das enfermidades psíquicas aumentar no planeta Terra. Que hoje começa-se ataques no sistema nervoso em crianças de 1 ano, 2 anos e 3 anos, que já tomam inibidores do cérebro, do sistema nervoso. Compreende isso? Então está um processo muito sério. Nós vemos as situações de escolhas, quando falamos de intelectualidade, sabedoria ou humanidade e civilização, nós vemos o que aconteceu no nosso país agora, nessa semana que passou.
uma fala que é artista, veio fazer pornografia e ainda ganhar 20 milhões, receber 20 milhões. E ainda, eu não sei se passou nas televisões abertas, não é? Mas possivelmente deve ter passado. E quem que viu? Quem que escutou? Quem que assistiu? E ainda colocaram tradução, e ainda colocou uma... Me perdoe, eu vou maltratar nossos irmãos, mas ainda colocou um animal bípede lá em cima para ensinar as palavras de pornografias brasileiras, cenas de sexo explícito, e falando que é arte. Agora, quando falamos isso, nós vemos quem estava assistindo: ministros, deputados, senadores, a elite de uma nação que se chama, que se fala que é um país emergente, que está sendo e crescendo em intelectualidade. Enquanto algumas regiões do nosso país não têm água, enquanto médicos, enfermeiros, técnicos não têm instrumentos para trabalhar, enquanto fizeram um piso salarial e debochadamente debulharam em situações mentirosas para que os trabalhadores não recebam. E aí fazendo um caos de negociação e sofrendo. E quem sofre, quer saber? Adoece e vai buscar um posto de saúde. Vai lá, adoeça e vai buscar um posto de saúde. Adoeça e vai buscar um profissional da medicina, de qualquer área que seja. Então, quando saiu essa chamada iluminismo, olha que vergonha, lá em 1750, 1770, saiu o chamado iluminismo, iluminar a mente do ser humano. Começaram a levar para os professores, educar as crianças, educar a sociedade. Vai lá na Alemanha e vai por um parque de diversão, tem criancinhas brincando. Passa a mão na cabeça de uma criancinha lá para você ver o que acontece com você. Passa a mão. Só fala assim: que coisinha linda, isso é muito lindo. Porque o pai da criança pode interpretar a sua atitude da forma que ele quiser. Você é um estuprador, você é um assassino, sei lá o que, ele pode te matar, chamar um policial, te prender, você ficar preso, responder processos terríveis, porque você quis brincar com uma doce criança. E coloca isso na cabeça da doce criança. Compreende isso? Porque já não é uma interpretação individual do ser. Olha a quantidade de bipolar que existe no planeta Terra. Olha a quantidade. Virou moda ser bipolar. Achei interessante um dia que uma mulher entrou aqui e falou assim: olha, eu não sou bipolar. Eu sou polipolar. Eu tenho acima de 4 personalidades. Falei: nossa, que bacana, né? A bichinha é bem sincera. Olha a dificuldade de nós vivermos e compreendermos os simples valores de Jesus Cristo. Aí, quando nós falamos em espírito, a coisa fica mais distanciada ainda, porque nós fomos educados para que não exista espírito. Quantos chegam em mim e perguntam assim: olha, ainda chegam disfarçados alguns. Um amigo meu mandou te perguntar como é que faz, aonde faz para fechar o corpo, para trancar a mediunidade. E ainda muitos espíritas ou espiritualistas acreditam que pode trancar a mediunidade, como se ela fosse algo material que você põe em uma caixinha, fecha, tranca e fala: te dou a chave, o dia que você quiser abrir sua mediunidade novo, você abre essa caixinha, que tudo que você sente, influências espirituais, as comunicações extrasensoriais, está aí dentro. É só você abrir. Simples. Quer trancar sua mediunidade? Arranca as suas glândulas, principalmente a pineal e a hipófise. Epífise e a hipófise, tá bom? Arranca elas. Se você arrancar elas, você não vai ter percepções extrasensoriais, que se chama mediunidade, que é uma
consequência natural do pensar. Quer trancar sua mentalidade? Para de pensar. Simples assim. Você dá conta? A hora que você dá conta, você me ensina. Para de pensar. É o processo mais natural que existe na face do planeta Terra e do universo. Porque a mediunidade é o processo de evolução de um ser, de uma raça, de um globo, de um planeta. Compreende isso? Assim como nós iniciamos lá nos processos unicelulares, quando nós vagamos lá como um ser único dentro das águas e fomos adquirindo ali os princípios elementares do sistema nervoso. As sensações que tinham já começado quando nós éramos plantas, que tinha dormitado em nós quando nós éramos pedras. Então nós começamos ali nos seres unicelulares dizendo, eu não quero ser mais uno, eu quero ser pluricelular. Eu não quero ser polipolar, né? Nem bipolar, eu quero ser policelular, eu quero ser um ser múltiplo em células para construir um organismo melhor, maior. E aí começou o processo evolutivo, tudo pautado sobre as dádivas da misericórdia dos dedos do Altíssimo. E aí nós começamos a adquirir tato, paladar, audição. A última, visão, éramos cegos. Adquirimos a capacidade de interpretação das coisas e dentro do sistema nervoso foi armazenando no nosso processo evolutivo a capacidade de discernimento. Aí vem um cretino e fala, o que você vê não existe, esse copo não é copo. Esse copo é o que você quiser que seja. Aí vem e fuma um baseado e fala, eu estou vendo a coisa mais doida. Esse copo, olha que copo doido. Ele é redondo. Não, não é redondo, ele é quadrado. Ah, mas todo mundo está vendo ele redondo. O problema é desses, é doido, eu estou vendo quadrado. Esse copo tem um furo, olha aqui, ele é furado. O engraçado aqui embaixo ele é sólido e começa as loucuras. Que chama ainda iluminismo. Olha que loucura, iluminando o quê? As trevas. Olha, você não é homem, amado. Eu nasci com órgão genital masculino. Mas você não é homem, você pode ser o que você quiser ser. Mas e esse negócio aqui? Uai, e esse brinco? Isso aí foi um erro de acessório errado. Qual que eu sou? Ah, eu sou mulher. Ah, mas eu tenho TPM, eu menstruo, eu posso ter filho. Não, não pode. Mas eu sou mulher. Mas você é mulher, mas não tem. Mas então o que é ser mulher? É o que você sente, é o que você gosta. Você gosta? Gosta. Então ah, mas eu quero ter um filho. Não pode. Eu quero menstruar. Não pode. Eu quero sentir a TPM. Para quê? Para me passar raiva na minha mulher. Né? Ela passou raiva em mim nas TPM, agora eu quero sentir mulher e vou ter TPM. Ela tinha uns 4, 5, 7 dias. Umas mais aí tranquilas, 14 dias antes da menstruação e 14 dias depois. Eu quero ser só 3 dias e passar raiva nela. Então sinta, seja. Aí a mulher, olha, eu quero ser homem. Aqueceu quer. Aqueceu quer. A lei vai lá e fala, ele é homem, ela é homem. Processaram lá o Nicolas Ferreira, um cara extraordinário, que, sob a minha opinião, é um espírito iluminado das lides do espiritismo que veio e reencarnou nas regiões de Minas Gerais. Espírito que Chico recebeu de muito, sob a minha opinião, não estou falando de ninguém não, sou eu que estou falando, viu, gente? É minha opinião, de um homem rude, um homem que mora num cantinho do universo, lá numa cidadezinha chamada Senador Canedo. Sou eu. Que processou ele porque ele chamou uma pessoa que se achava mulher de senhor. E a justiça deu 80 mil. Queria ir no banheiro das mulheres e fazer as suas necessidades em pé. Está compreendendo isso? Junto com outras mulheres. Está certo isso? Está errado. Tudo são opiniões, tudo são achismo, tudo iniciou-se nesse processo de evolução lá naquele homem, filósofo, o mais estudado filósofo do planeta Terra, está sendo na atualidade. Por quê? Porque está o caos no mundo.
Está o caos. Aí vai-se para a religião. Olha, você tem que expressar a sua individualidade, sua existência, do jeito que você quiser, do jeito que eu quiser. Então vou abrir uma religião para mim. Abre lá a religião. Está compreendendo? Qual vai ser? Vou fazer a religião daqueles que gostam da maconha. Pronto, então fuma e vê os espíritos e projeta o seu corpo, o seu espírito nas altas esferas. Aí pronto, está lá. Milhões de adeptos. Não é? Uma vez eu fui passar a fazer um retiro espiritual. O Rani era pequeno, o Theo era rapazinho. Nós fomos para as montanhas do Rio de Janeiro. Eu estou lá, em meditação, 2.400 metros acima do nível do mar, onde nós vimos as nuvens nascer, a coisa mais linda do sul. Mas era lindo enquanto eu meditava, era a penúltima casa que eu aluguei. Mas na hora que nós descíamos para o povoado ali, para aquele vilarejo, aí as pessoas, eu vi gnomo, eu vi sim. Foi lá que saiu essa danada dessa música. E eu pensava, poxa, mas eu estou rezando tanto, ficava 8 horas em meditação, eu ficava ali com ar rarefeito, aquele frio danado que chegava abaixo de zero. Eu falei, poxa, mas eu devo ser um cara muito materializado, que eu não estou vendo gnomo nenhum. Aí um dia eu fui na casa de um cara, o cara me chamou, podia me ajudar a fazer um negócio, eu fui na casa do cara. Aí eu cheguei lá, tinha uma meia dúzia de cara. Eu achava que eu acho que eles acharam que eu era doidão. Eu tinha o cabelo mais comprido, batendo no ombro, eu era um careca cabeludo, né? E aí, eu tinha 30 e poucos anos, e aí, eu chego lá, os caras estavam com cada tora de maconha. E a hora que eu cheguei lá, a hora que eu vi aquilo lá, até as árvores estavam ficando meio tontas. E eu falei, esses caras não veem só gnomo, não. Eles veem extraterrestre, eles veem tudo quanto é trem. Com esse tanto de coisa na cabeça, saí lá de lá imediatamente e fiquei lá no meu retirozinho. Compreende isso? É essa loucura que está implantando na nossa mente. Isso é tão sutil que nós vemos aí as inversões de valores e de verdade. Aí acontece isso aqui que está acontecendo na humanidade. Rios de sangue, fumaças, situações complexas e situações debaixo da terra, ao nosso redor, em cima. Aonde nós começamos, a cada dia que passa, uma degradação física, pelas interferências espirituais. As nossas crianças estão tendo visões, incorporações. Eu vejo pessoas sendo ali direcionadas por espíritos que ficam como sanguessugas grudados nos seus campos sensoriais, seu sistema nervoso. Dependências de todas as jaés, mas nunca consciente de si mesmo. Não existe mais diálogos verdadeiros, porque não precisa falar a verdade. Pode mentir o tanto que for, porque você é dono daquilo que você acha. Aí cria-se uma situação de insegurança, de medo, de dependências químicas, de dependências de medicamentos alopáticos. Ninguém mais acredita no valor de uma prece, de uma meditação. Ninguém mais acredita no valor de uma palavra. Pouco tempo atrás, o cara falou, você é do tempo que arrancava o fio do bigode para se consolidar a palavra? Eu falei, não sou desse tempo. Eu falei, sou do tempo onde a palavra do homem não precisava nada para se fiar. Eu falei assim, olha, eu vou chegar às 9 horas. Estava lá às 10 para as 9. Olha, nós vamos fazer assim. Mas é porque não deu. É porque mas você sabe que não tinha jeito. Mas você sabe porque compreende. Não existe diálogos, existem reclamações. Não existe Deus. Estão querendo um pai que tudo dá, que tudo oferta, que não precisa ter responsabilidade. E nós entramos numa faixa, numa linha vermelha perigosa, que se chama sensibilidade sensorial. Você sabe o que é isso? Já iniciou há algum tempo, mas consolidou-se nos últimos 5 anos. Tudo aquilo que você pensa começa a transformar-se em realidade. Todo mundo sabe isso. O pensamento é matéria, ele se transforma em realidade, não é? Só que antes, nós fazíamos hoje e pagava na próxima encarnação.
Depois, nós fazíamos hoje, pagava na velhice. Fazia hoje, né? Não, bem antes fazíamos nós e pagava na geração dos nossos filhos, não era? Assim lá na lei de Moisés, né? Tudo que você faz, vai seu filho é que paga. Nossa, eu ia fazer tanto trem errado para eles pagar, né? Eu ia fazer, assim, o que você vai fazer? Eu vou dar uma picuda nesse cachorro. Para quê? Meu filho quebra o pé. Né? Você está entendendo? Brincadeira isso, gente. Mas era uma forma de dar um castigo mesmo, né? Assim, tá vendo aquela vez que você me obedeceu? Tá vendo aquela vez que você me respondeu? Agora você vai lá, vai ficar brincando aí com o dedão. Não ia para na cana. Mas isso era lá no tempo de Moisés. Agora nós estamos na era de que você pensa antes do almoço. Olha, acredite que você vai comer o almoço frio, porque você vai pagar antes do almoço. Está materializando tudo aquilo que vem. E as quantidades de situações que está vindo em nosso campo mental, tirando a capacidade da nossa própria unicidade, da nossa própria individualidade, da nossa própria existência. Está compreendendo isso? Então preste atenção. Ele diz aqui na Bíblia Sagrada, preste atenção no que ele diz, esse finalzinho sério. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o que é invocar o nome do Senhor? É só eu pedir, Jesus Cristo, desce sobre mim a tua chama de luz e me salva? Não. É fazer aquilo que Jesus me ensinou. Em pensamento, em sentimento, em atitude, em luz e verdade. Porque se não tiver a fé, porque a fé é viver a unicidade do que você acredita. A fé é a unicidade daquilo que você crê. Porque aquilo que você crê, aquilo se transforma em realidade. Mas se você tiver em duplicidade, você não constrói nada. Você não tem como andar em dois caminhos. E Jesus falou, não tem como servir a dois senhores. Ou você ofenderá um e agradará o outro, ou agradará o outro e ofenderá um. Sempre um ficará insatisfeito. E aí cria-se a dualidade. Está compreendendo isso? Nós estamos num mundo de dualidade, mas nós não podemos ser duo. Nós temos que ser únicos. Eu não posso ser honesto e posso ser ladrão. Eu não posso falar a verdade e não posso mentir. Eu não posso ser cristão e ser ateu. Qual é a lógica disso dentro do meu campo cerebral? Qual é a lógica disso dentro do meu campo mental? Mas de acordo com aquilo que a filosofia materialista, esses iluministas das trevas, diz que pode. Mas e a consequência? A consequência nós estamos vendo, um mundo de loucura, os governantes do mundo inteiro fomentando guerras. Para quê? Para ganhar poder e dinheiro. Porque quando se decide uma guerra, quem é que vai para a guerra? Quem? Vocês viram lá, vamos para um vizinho nosso para a guerra, ir para a floresta, vestir uma roupa, um coturno e atravessar os pântanos até chegar na Guiana? Vocês viram isso? Vocês viram ele ficar comendo latinha, comida enlatada, mosquitos de todas as espécies, répteis, cobras, crocodilos, todos os tipos de ataques? Não viu. Está lá reunidos, tomando cafés, cappuccinos, uísque, cervejas, comendo caviar, lagostas e tudo mais. Com a barrigona lá assim, vamos mandar 10 mil soldados. Se voltar 5 mil é bom. Se voltar nenhum, que diferença tem, né, meu filho mesmo? Está entendendo? Mas é porque eu quero o país do vizinho. Por que você quer o país do vizinho? Porque agora eu resolvi, porque agora é meu. Está entendendo isso? Isso está em todo o mundo. Isso está em toda a humanidade, está passando por esses tormentos das verdades. Agora, vai lá para dentro da tua casa, não vai lá para o mundo, não. Como que está vivendo lá? Você está sendo sincero? Está sendo sincero com Deus? Está sendo sincero com o teu filho? Está sendo sincero com o teu pai? Está sendo sincero com você mesmo? Se não tiver, acredite, vai ter problema. Porque nosso cérebro não aguenta dualidade. A nossa mente, nosso espírito, que agora acopla-se com maior intensidade em nosso campo cerebral, no campo sensorial, ele não aceita mentiras. E se estiver mentindo, se seu coração não estiver uníssono com os teus pensamentos, se os teus sentimentos não estiverem uníssono com o seu campo mental, você vai ter que tomar tarja preta. É só questão de tempo. Porque vai dar o conflito de pensamento. Vai dar a confusão.
Ai, eu existo. Não, não existo. Eu não estou sentindo que eu existo. Ai, eu estou com depressão. Ai, eu estou sentindo frio. E você morre de frio. Você vê pessoas aí na rua com touca preta. Às 3 horas da tarde, vestindo blusão preto. Calça de moletom preta. Calçado com tênis e meias. Com frio. 40 graus, 38 graus. Mas qual a lógica disso? Porque ele acredita que ele está com frio. Está compreendendo isso? Você está entendendo isso? E vocês estão falando dos exemplos mais simples que tem. Assim como esses intelectualizados viajam de avião e vai ver aquela depravação. Eu não quero nem pronunciar o nome, porque há alguns anos atrás ela masturbou-se com um crucifixo. Está compreendendo isso? E chama isso de quê? De arte, de artista. São as trevas, a inversão dos valores, é esse iluminismo das trevas que está querendo levar todo mundo para os umbrais, aqui em vida ainda, transformar a humanidade. Agora, quer ser salvo? Não vá nessa corrente de pensamento, despreza esses filósofos. E como Ariano Suassuna é extraordinariamente inteligente e sagaz, ele diz: eu queria que esse Immanuel Kant, que fala que um copo não é copo, pode ser qualquer coisa, eu queria levar ele para o Nordeste e chegasse lá, ele deparasse com uma jaguatirica bem brava e com fome. E ele olhasse para a jaguatirica e falava: eu não vejo uma jaguatirica, eu estou vendo um copo. Porque eu, disse na voz de Ariano Suassuna, porque eu, a hora que eu sinto o cheiro da jaguatirica, eu corro quilômetros. Eu queria ver se ele ia ficar parado olhando para a jaguatirica e falar assim: eu estou vendo um copo, eu estou vendo qualquer outro, um gatinho manhoso, né? Vem cá, vou passar a mão na cabecinha desse gatinho manhoso, é aquela jaguatirica lá, aquela brava mesmo, aquele gato do mato que já tinha uns 3, 5 dias que não comia. Estraçalha o cara em menos de 10 minutos. Compreende isso? Ele fez essa hilária comparação. E eu acredito que nós temos que fazer essa comparação para nossas vidas. A hora que nós acharmos que uma coisa real, nós queremos colocar ela ilusória só pela nossa vontade, imagina que você vai deparar com a verdade daqui um pouco, e essa verdade vai te devorar. Agora, as leis de Deus são imutáveis, não brinque com elas. Jesus Cristo é um médico sagrado. Jesus Cristo é o filósofo dos filósofos. Jesus Cristo é o irmão maior. Jesus Cristo é o maior ser que já pisou neste planeta Terra. Ele nos deu a maior filosofia de vida. Ele nos deu que poderíamos apagar as escrituras e os profetas e as profecias. Ele nos deu amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ele nos deu a filosofia do amor. Ele nos deu a filosofia da verdade. Ele nos deu a filosofia de amar o pai e a mãe, de respeitar os familiares. Ele nos deu a filosofia de compreensão das leis naturais de Deus, que são imutáveis. Ele nos deu a filosofia da compreensão de que somos frutos de nós mesmos. A vida é uma dádiva, ele nos deu essa certeza. A vida é tão dádiva que ela não se extingue, não se acaba, ela apenas transmuta-se de ordens energéticas. Ela não acaba. E tudo isso ele falou, provou, comprovou e vivenciou para nós, para nos mostrar a luz da verdade. Jesus Cristo voltou no 3º dia, ressuscitou. Ele voltou com os 500 da Galileia, alguns anos depois. Ele deixou o seu legado nas mãos dos primeiros cristãos, que fizeram milagres fantásticos. Assim como Paulo, assim como Francisco de Assis, que eu tenho uma devoção extrema, uma admiração extrema, mostrando para nós o caminho, a luz e a verdade. Cuidado com o achismo. Cuidado com as interpretações por vontades pessoais. Cuidado com aquilo que você tem de intenção no seu coração e ardilosamente põe para fora como uma armadilha para fazer aquilo que você quer, falseando a verdade. Cuidado, porque terão respostas, terão fins, e elas não são muito boas. Elas serão amargas,
porque elas aprisionarão você dentro de você mesmo. Quer a maior cadeia que existe? Se você for trancafiado em uma cela, mas estiver cônscio de sua capacidade, você está livre, porque só seu corpo que está preso. Isso ensinou para nós um dos maiores filósofos que essa humanidade já teve, que foi Sócrates. Podem matar meu corpo, não mais meu espírito vocês não matam. Pode fazer o que quiser comigo, mas a minha individualidade ninguém tira. O único que pode tirar a individualidade de mim sou eu mesmo. Está compreendendo isso? Esse corpo é passageiro, é uma veste que retira e joga. Mas meu espírito é eterno, indivisível, imortal. São essas as mensagens de Jesus. Cuidado com as filosofias modernas. Cuidado com inversões de valores que nosso país vem numa forma astronômica de mentiras. Um país que está dividido, acreditando que é só política. Não. Retire a política e pegue os fatos. O que vai sobrar desses fatos, dessas vivências, no teu filho, no teu neto? Tem coragem de colocar para assistir o show dessa depravada mulher? Uma neta sua? Tua filha? Você tem coragem? Compreende isso? Escutei um comentário de um cara que eu admiro demais, Alexandre Garcia. Mais de 80 anos, com uma seriedade fantástica. Ele disse, nem quando eu era garoto, assim com as palavras dele, quando eu buscava pornografia, não tinha tanto quanto mandaram para mim desse show de aberrações sexuais que teve. Com dinheiro. Quem quer o dinheiro? Público. Com dinheiro público. Não estou fazendo aqui apologia, não estou falando política, estou falando sobre a luz do Espiritismo e de Jesus Cristo. Temos que ter cuidado com o que está implantando nas filosofias de nossas vidas. Tem cuidado com o que os professores estão ensinando para os teus filhos. Os professores, a escola, ela precisa ensinar. Os pais precisam educar. Compreende? Sobre a luz de Jesus Cristo. Do equilíbrio, para que nós possamos nos fortalecer e ser donos de nós mesmos. Está compreendendo isso? E só tem um jeito de ser, andar sobre a luz da verdade dentro de nós. Mentiu? Vai vir a bipolaridade. Mentiu? A polaridade. A esquizofrenia, as loucuras. Os remédios controlados chegarão um momento que eles não farão efeito mais. Não farão efeito. Aí é a prisão, a cadeia, dentro de você mesmo. Vivendo o quê? Você sabe o que é viver? A loucura da soma de todos os seus pensamentos dessa encarnação e de outras em uma mente, em um cérebro, ao mesmo tempo? Você sabe? Já tive lampejos disso. Por quê? Porque sou médium. E a espiritualidade nos fornece a forma mais difícil de aprendizado, sentir em nós os efeitos de todos os problemas e dores e enfermidades e doenças. É uma loucura. Só que não tem controle, não tem tempo determinado, não existe medicamento e nem remédio. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Qual o período? O tempo que for necessário para diluir os processos energéticos da dualidade, das mentiras, das inverdades e a concretização da unicidade do seu ser com a unicidade do Criador. Quanto tempo leva isso? 1, 2, 3, 4 encarnações? Sim, dependendo do grau que se avoluma. A espiritualidade não precisa nem dizer que é na nossa casa, que é uma casinha pequena, humilde, simples, o espiritismo vivido lá nos primórdios do cristianismo. Mas pega os livros de Chico Xavier, pega lá, os domínios da mediunidade, pega lá, obsessão e desobsessão, de Valdo Franco, acredito, pega lá, vai lá, aí vai lá ver as histórias dos espíritos
800, 1000, 1200 anos, em loucuras trevosas, nos umbrais pesados. Quem são esses espíritos? São aquelas pessoas que estavam na Terra, vivendo esse iluminismo, vivendo essa forma de fazer o que sente, o que quer, não aquilo que é necessário. Compreende? Falseava, mentia, vivia duplicidades de personalidades. Aquilo constrói o espírito, o perispírito da criatura. Diz com toda propriedade que o espírito não retroage, não retrógrada. Não é? Mas nós, não só nós nessa casa, mas nossos confrades espíritas, que hoje acredito que são muito poucos na mediunidade ostensiva, os trabalhos da mediunidade, recebem espírito em forma de licantropia, zoantropia. O que quer dizer isso? Seres humanos que com o pensamento em desalinho, aproximando-se seus pensamentos das atitudes animais, eles vão plasmando em seu corpo perispiritual, que o nosso corpo perispiritual é moldável, é modelável pelo aquilo que nós pensamos. Por isso que nessa atualidade nós estamos construindo o nosso próximo corpo da próxima encarnação, e vai modelando esse corpo perispiritual em forma animalesca, em forma de répteis, em forma de quadrúpedes, em formas de morcegos, em forma de meio homem e meio animal. Temos recebido isso de forma muito grandiosa nesses últimos anos, atendendo na mediunidade ostensiva que temos nos trabalhos mediúnicos desta casa, e que poucas agora estão diminuindo porque os médios estão querendo ser médios virtuais, não é? Médios virtuais. Faz-se trabalhos mediúnicos em aparelhos televisivos, conferências virtuais, meios televisivos, compreende? Ah, é o processo de evolução. Ah, mas nós aqui rastejando, e os espíritos, coitado desses médiuns, chegarão de formas devedoras do outro lado. Quer saber? Ah, vê lá, estuda lá Inácio Ferreira, do outro lado do espelho, e vai continuando, para saber o que acontece com esses médios do pensamento, do conhecimento, que abandona e despreza a oportunidade redentora de se salvar, e daqueles que negam e renegam, que nós médios somos todos nós, e daqueles que dizem, olha, eu não vou ter o conhecimento, se eu tiver o conhecimento eu tenho que fazer, acreditando que isso protege? Não protege não, isso é uma mentira, que prega para si próprio, porque quando chega o processo evolutivo das leis naturais de Deus, não existe esse negócio de você escolher mais não, ou você conserta a tua natureza, ou a natureza te conserta. E quando a natureza entra, o que ela faz? Ela destrói. Ela só constrói, ela só arruma destruindo. Nós estamos vendo o mundo inteiro passando por essas situações, o nosso país também. Ela só conserta destruindo. E é a tônica do processo evolutivo agora da humanidade. É dessa forma que agora está acontecendo e vai acontecer. Só melhora através da destruição, se nós não tomarmos a rédea das nossas vidas sobre a luz da verdade. Está compreendendo isso? Está entendendo isso? Preocupe com isso. Se você quiser ler essa lição em casa, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, da Bíblia Sagrada. Se você quiser ler no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na coletânea de prece, no capítulo 28, para os médiuns. Está lá. Lê lá. E preocupe com isso. Amém? E age, né? Antes que a natureza te conserte. E eu digo a todos, tem muita gente que não acredita em magia e macumba, hoje não precisa nem ir para o terreiro para fazer, porque o nosso campo mental está extremamente poderoso. Quando você deseja ou quer o mal de uma pessoa, isso já está acontecendo na vida dela. Agora, compreenda uma coisa, tudo que nós queremos para os outros, nós vamos ter em dobro. Compreende? E o mal que nós fizemos aos outros, ele vai sentir. A magia, a feitiçaria, o pensamento ruim, negativo. Sempre eu digo assim, é um bosque que tem muitas árvores,
e o vento passa muito forte, aquela árvore que recebe aquele vento, se ele não tem raízes profundas, troncos fortes, galhos sustentados, ela cai. Agora, se aquela árvore tem raízes profundas, tronco forte, sob a luz da verdade, em Cristo Jesus, cai as folhas, quebra alguns galhos. Todos sentem a interferência energética, espiritual. Cristo sofreu as perseguições no deserto quando ele se retirou para meditar, não é? Compreende? Foi tentado pelo demônio, não foi? Todos sofrem interferências espirituais. E hoje muito mais que nós acreditamos, muito mais que nós podemos suportar se a gente não viver a luz do Evangelho em Cristo Jesus. Senhor, em tuas mãos, entregamos nossas vidas. A vida de todos aqueles que aqui encontram-se encarnados e desencarnados. Rogando-te que acompanhem de retorno aos lares e que possam, a cada um, Senhor, em sua individualidade, receber a chama desta luz da verdade para poder fazer as suas escolhas, Senhor. Aqueles que te buscam com sinceridade, concedei-lhes, Senhor, as poderosas energias da força da fé e da razão. Iluminai, Jesus Cristo, os corações de boa vontade. Abençoai, Senhor, todas as casas espíritas e templos religiosos, sérios e sinceros. Abençoai, Senhor, esta casa de amor. Em tuas mãos, iluminadas e santas, nossas vidas entregamos sob a luz do teu amor e do teu evangelho. Assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Que Deus possa te abençoar. Peço perdão novamente se alguma das minhas palavras ofendeu ou feriu seu coração. Não são opiniões, são fatos sobre a luz da Bíblia Sagrada e dos ensinamentos de Jesus. Amém? Fiquem na paz de Deus.